Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos finalizar a nossa aula, encerrando aí o assunto de responsabilidade social. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Lembrando que essa é a nossa quarta e última aula. Se você está pegando essa aula agora, lembre-se que lá no YouTube nós temos mais 3 aulas relacionadas à responsabilidade social. E essa última aula é para falar aí um pouquinho sobre a ética empresarial e a relação com a responsabilidade social. De certa forma, percebam aí que a gente vai fazer um paralelo, traçar um paralelo com a segurança do trabalho, visto que cumprir as normas regulamentadoras, além de ser obrigação, além de ser lei, se torna, um ato de responsabilidade social perante o capital humano, a mão de obra, os trabalhadores, o recurso mais valioso de toda e qualquer organização. Lembre-se, que existe um ditado aí que ninguém é insubstituível, entretanto, existem pessoas que fazem a diferença. E nas empresas, essas pessoas que fazem diferença, além de se fazerem diferença ali no ambiente de trabalho, certamente vão fazer muita falta, se porventura eles vierem a faltar aí nas suas casas, nos seus respectivas famílias. Então, a empresa ela tem que ser um ambiente de cuidado, de preservação às vidas e à integridade física do trabalhador. Falando sobre responsabilidade social, nós já abordamos aí conceitos de filantropia, nós abordamos conceitos relacionados a empresas que buscam desenvolver aos trabalhadores uma responsabilidade social empresarial, corporativa e ambiental. Nós falamos também aí sobre a relação do assistencialismo, que é muito comum, associar responsabilidade social a assistencialismo. Percebam que existe uma diferença em relação a essa prática, E voltando aqui sobre o tema atual da aula de hoje, falar sobre a relação de ética, durante as relações e ainda, o que a gente chama de compliance, que não existe uma tradução, ao pé da letra aí no português, mas quer dizer ética nos negócios e também quer dizer aí com uma forma que exista transparência nas negociações. Falando sobre ética e responsabilidade social, primeiramente a gente precisa entender o que é a ética, porque ela é a base da responsabilidade social e é assim que se expressa através dos princípios e valores adotados por qualquer organização. Quando a gente fala sobre ética, existe um debate muito grande aí, até meio que filosófico, do que é ética e do que é moral. Mas quando a gente fala sobre ética, de certa forma, ligado aí à responsabilidade social, nós estamos adotando valores e princípios de uma determinada organização. Muita gente, usa aí esse linguajar, que educação vem de berço, da mesma forma que princípios e valores também, por isso que eles podem também ser adotados, pela organização. Uma boa empresa, que busca empreender conceitos de responsabilidade social, eles vão adotar princípios e valores dentro da sua organização, como um alicerce, aí, como um pilar do seu funcionamento. Falando ainda sobre ética, percebam aí que é a forma que a gente vai definir, basicamente, entre teoria, ou ciência do comportamento dos homens, na condução aí dos homens em sociedade. Quando a gente fala sobre ética, é você fazer o certo mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja prestando atenção, filmando, ou ainda, preocupando se aquilo é certo ou não. Então, a ética, dentro do mundo dos negócios, é uma ciência, uma teoria aí, cada vez mais menos utilizada nos dias de hoje, porque a gente sabe que muitas empresas elas buscam a competitividade, independente de ética ou independente de responsabilidade social. Mas caso a empresa queira implantar a responsabilidade social, ela naturalmente vai ter que utilizar a ética para desenvolver princípios e valores adotados por essa organização. Isso do ponto de vista da responsabilidade social. Agora, se a gente fala de ética, basicamente, é um conjunto de princípios morais e valores que governam as determinadas ações e decisões de um indivíduo ou de um grupo
e que servem para diretrizes, né, se agir com correção e equidade ao se confrontar aí com certos dilemas morais. Então, quando a gente fala sobre a famosa ética, né, vamos imaginar lá que, porventura, uma empresa tem um discurso pautado, né, com a responsabilidade social, mas por trás da cortina, por momentos ali de negociação, ela sonega impostos, ela infringe situações morais e trabalhistas. Não adianta uma empresa tentar utilizar a responsabilidade social aí para um marketing, né? Foi um tema que nós tocamos na aula passada, apenas para um marketing apelativo, né? Sendo que não há ética durante o seu desenvolvimento empresarial. Em algumas situações, por exemplo, algumas empresas, elas, além de sonegar impostos, além de elas acabam querendo comprar empresas que fazem transações de compras, né? E além de sonegar impostos, além de pagar por fora setores de compra, uma relação que deve existir, né, que não deve existir, é pautada exatamente na ética. Quando a gente fala ainda na ética voltada à segurança do trabalho, imaginem vocês que no dia de amanhã, enquanto vocês estiverem trabalhando como técnicos em segurança de uma determinada empresa, pode ser que uma determinada fabricante, pode acontecer que um determinado distribuidor chame você para tomar um café, para pagar um almoço, né, para mandar uma cesta de Natal para na sua casa. Isso começa a apresentar um dilema moral, né? Muita gente se pergunta, né? Poxa, eu estou recebendo esse agrado, né? Esse mimo pelo profissional que eu sou ou pelo cargo que eu ocupo, né? Então, eu quero que vocês, enquanto técnicos de segurança, desenvolvam esse dilema moral em aceitar ou não aceitar esses mimos, esses presentes. Naturalmente, todo mundo gosta de receber presente, naturalmente, todo mundo gosta de receber elogios, né? Mas é perfeitamente aceitável que o indivíduo se coloque em um dilema moral frente a essas situações. Um fato que aconteceu comigo uma certa vez, eu já comentei isso até em sala de aula, é que no final do ano a gente começava a receber na empresa cestas, né, de Natal, cestas natalinas, garrafas de uísque, garrafas de vinho, né, simplesmente ali como um agrado de final de ano. E aí, para minha surpresa, né, na verdade não era nem surpresa alguma, né, mas após a saída da empresa, esses mimos, esses agrados, eles deixaram de existir. Então, percebam que a ética nos negócios, ela está prevista, né, obviamente, numa relação pessoal entre duas empresas. E quando o empresário, o homem, o trabalhador, ele acaba mudando, né, deixando de fazer o seu trabalho para receber esse tipo de agrados, né, pode existir aí uma dificuldade no julgamento daquele profissional, tá bem? Então, percebam, né, que a gente geralmente é mais emoção do que razão, mas na segurança do trabalho, principalmente quando houver negociações financeiras, né, deixem sempre a razão agir no lugar da emoção, tá bem? Então, esse é uma das dicas, se eu puder dar uma dica para vocês, é realmente utilizar esse senso de ética nas relações profissionais. E aí a gente estuda muito pouco sobre ética social, né? Mas eu quero fazer um conflito aí desse pensamento em relação da responsabilidade versus irresponsabilidade social. Percebam que quando a gente fala sobre ética nos negócios e, naturalmente, responsabilidade social, a gente deve promover uma espécie de associativismo, né? Ou seja, diversas pessoas se associando a um determinado bem. Uma empresa que tenha responsabilidade social pode montar um instituto, pode montar, por exemplo, uma fundação, ela deve ser utilizada simplesmente para fazer o bem à comunidade que ela está inserida, mas jamais, repito, jamais, em hipótese alguma, deve ser usado ali para lavar dinheiro, deve ser usado ali para
entrada de recursos ilícitos, tá bom? Não adianta nada a empresa ter um discurso bonito em relação à responsabilidade social, práticas de voluntariado, e por trás dos bastidores, né, por ela sonegar impostos, deixar de recolher os encargos trabalhistas, ela pagar, né, para comissões para setores de compras, para simplesmente conseguirem algum benefício em licitações ou em processos de aquisição de compras. Então, promover o associativismo é realmente a empresa agir com responsabilidade social, mas, acima de tudo, agir, né, com princípio de ética nos seus negócios. A ênfase na ética social ainda, né, é de solidariedade. Então, quando a gente fala sobre um ambiente de trabalho, uma empresa ela é solidária. Afinal de contas, né, ela vai deixar ali como fundamental, né, o seu negócio é lucro, mas ela vai desenvolver um senso de solidariedade, e aí o técnico de segurança do trabalho se coloca nessa condição para resolver um impasse entre um cargo de diretoria e um cargo operacional. O técnico em segurança do trabalho, né, ele vai estar ali nesse ambiente produtivo para fornecer recursos para o trabalhador atuar de modo seguro e naturalmente desenvolvendo responsabilidade social no ambiente de trabalho. Prevalece, né, um debate civilizatório, né? Então, quando a gente fala aí de ética social, a empresa deve promover esse debate civilizatório, né, em permanecer um ambiente de trabalho saudável para que todo e qualquer trabalhador dê o seu posicionamento, dê a voz àquele trabalhador e que o trabalhador possa falar, né, possa demonstrar, obviamente, ali a sua preocupação no ambiente de trabalho, apresentando locais com possibilidades de acidente, apresentando locais onde já ocorreram acidentes sem impactos, né, ou acidentes ou incidentes, né, que não houve lesão ao trabalhador, mas que, se porventura ocorrer novamente, pode ser um acidente grave. Então, o ambiente onde prevalece o debate civilizatório é onde a empresa dá voz ao trabalhador, criando também um ambiente de responsabilidade social. A priorização dos problemas sociais, né, obviamente que para uma empresa, né, de uma cidade aí de 80 mil habitantes, onde há uma empresa que emprega 2 mil funcionários, caso ela demita 1.000 funcionários, né, certamente ali haverá, vamos fazer um cálculo de padeiro aí, para aproximadamente 3 mil pessoas, né, levando em consideração que uma família em média tem 3 pessoas, 3 mil pessoas dependentes daquela empresa. E se ela demitir, né, esses 1.000 funcionários, haverá ali 3 mil novos problemas sociais. Trabalhadores desempregados, pessoas que dependiam de um plano de saúde, dependiam ali de um vale-refeição, um vale-alimentação. Então, a empresa, antes de fazer qualquer tipo de desligamento, deve agir com responsabilidade social e ética social, naturalmente, pensando nos impactos do futuro. Adoção de comportamentos éticos, né, seja na relação de negócios ou naturalmente na relação do trato com pessoas, justamente porque quando a gente fala sobre a adoção de comportamentos éticos, nós estamos falando sobre relacionamentos. E, como eu disse aí no início da aula, é fazer o certo mesmo que ninguém esteja te olhando. Gera participação, naturalmente, envolvimento dos trabalhadores, criando um ambiente de enobrecimento no trabalho, em que trabalhadores, ao participar, né, ao darem sua voz, ao darem as suas opiniões, vão criar um ambiente de enobrecimento do trabalhador. Muitas empresas, né, e para quem me conhece aí, para quem já foi meu aluno, sabe que eu detesto, né, aquela palavra de colaborador, né, o colaborador da empresa. E é até bonito, né, nos dias atuais, porque ele colabora, né, com o crescimento da empresa. Se ele colabora com o crescimento da empresa, por que você não o remunera melhor? Por que você não, se ele colabora com a situação da empresa, por que a empresa não melhora o seu ambiente de trabalho?
eu pretendo, né, eu prefiro chamá-lo, né, não por um nome bonitinho, mas pelo nome que leva a sua situação de negócio, o seu propósito enquanto empresa. Existe uma relação de empregado, né, de trabalhador e de funcionário, e esse empregado, né, ele não é para se servir, mas ele serve para ter exatamente uma função. Por isso que a empresa tem que tratar como funcionários, quais, na minha opinião, né, fugindo aí um pouco do debate filosófico, se é bonito ou se é feio essa relação, né? Mas muitas empresas chamam aí o trabalhador de colaborador porque ele colabora, né? Mas na verdade, se ele deixar de colaborar, será que a empresa vai continuar colaborando com ele? E aí vocês devem se perguntar e devem questionar que deve ser negativo, né? Certamente não vão, é, não vão, a empresa não vai colaborar com ele. E ainda exaltando o caráter e a redução das desigualdades no ambiente de trabalho. Tá? A gente falou aí sobre diversidade na aula passada, né? E só para a gente relembrar, tanto as pessoas com deficiência, as pessoas aí do sexo feminino, que dependendo do ambiente de trabalho tem uma menor inclusão, tem mais dificuldade de ser incluso em determinados setores econômicos, a gente precisa conhecer essas desigualdades, além da questão de gênero, além da questão de diversidade sexual, além da questão da raça, né? Nós precisamos, enquanto técnicos de segurança do trabalho, não deixar que o ambiente de trabalho nos molde ou nos mude, né, para uma situação negativa. O ideal é que a gente conheça as desigualdades, agindo, né, como técnico em segurança do trabalho para a prevenção de toda e qualquer diversidade e desigualdade no ambiente de trabalho também. A responsabilidade social, né, ela aparece basicamente aí em 3 níveis, né, como a obrigação social, ou seja, uma empresa que ela tem um faturamento alto, ela vai ser cobrada, né, pela sua sociedade ou pelos stakeholders ou pelo próprio público interno da empresa, a obrigação social em reverter alguma parte desse faturamento, além de buscar aí desenvolver o senso de responsabilidade social. E algumas situações específicas, desenvolver o que a gente chama aí de sensibilidade social. A gente fala sobre sensibilidade social, gostaria que vocês buscassem aí na internet, quando vocês tiverem um tempinho, os quadros, né, do Big Boss, né, ou traduzindo aí em português, né, o chefe, né, o chefe oculto que passava no Fantástico, justamente para conhecer algumas premissas específicas aí de algumas empresas, que quando ela conhece a história do trabalhador, ela geralmente acaba ajudando, né? Ajudando não porque a empresa ou o empresário é bonzinho, mas porque isso é interessante para ele também. Agindo com responsabilidade social, nós já falamos das vantagens, aqui a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso no final da aula, mas agindo com responsabilidade social e sensibilidade social dos trabalhadores, haverá, sem sombra de dúvida, né, um ambiente mais propício para o trabalho. É dividido, então, a responsabilidade social em 3 níveis, né? Primeiramente pelo lucro, com a relação com os stakeholders, né, que são chamados aí o público envolvido, né, ou o público interessado, e a responsabilidade societal, que nós vamos falar aqui da sociedade e do público em geral. O primeiro ponto que a empresa tem que admitir aí, e essa é a primeira parte, né, a mais fácil, é que nas 3 níveis de responsabilidade social, a empresa admite, né, que as empresas têm uma única responsabilidade: maximizar os lucros dos seus proprietários e acionistas. Analisando, né, essa frase aí de uma maneira bem fria, uma empresa que ela visa lucros, ela vai visar, obviamente, uma saúde financeira dos seus negócios, sendo assim tornando uma empresa saudável, né, financeiramente, para que amanhã ela não venha deixar de realizar ações de responsabilidade social e certamente não vão deixar aí os seus proprietários e acionistas
com uma dívida ou com um passivo trabalhista futuro. Então, o primeiro tópico, aí, o primeiro ponto, é que a empresa admita, né, que a função dela é desenvolver lucro, buscando, naturalmente, aí, maximizar o faturamento, o lucro dos seus proprietários e acionistas. O segundo nível são a relação com os stakeholders, né, ou basicamente aí as partes interessadas. A gente já falou sobre stakeholders lá na aula 2, mas se a gente for lembrar, basicamente nós temos a relação do público interno e do público externo. O público interno aí são trabalhadores, funcionários da empresa, desde do funcionário da empresa até o diretor daquela organização. Nós temos ali o funcionário, nós temos supervisor, encarregado, gerente, diretor, presidente. Esse é o público que a gente chama de público interno. Se a gente for avaliar o público externo, nós temos ali primeiramente os fornecedores, né? Muitos fornecedores eles só existem porque aquela empresa está presente naquela determinada região, naquela determinada localidade. Além dos fornecedores, nós temos os clientes. A empresa ela só existe por causa dos clientes, e os determinados clientes aí precisam que a empresa ela se mantenha financeiramente e naturalmente saudável financeiramente, para que ela consiga atender o cliente. Além dessa relação dos clientes, nós temos os próprios acionistas, né? Muitas vezes a empresa ela precisa de parceiros de fora da presidência da empresa, chamado de conselho administrativo, ou simplesmente pessoas que colocam dinheiro ali na empresa como modo de comprar ações também daquela empresa. Além desse público que nós vemos aí dos acionistas, nós temos a comunidade em que a empresa está inserida, né? Então, eu dei o exemplo de uma cidade de 70 mil habitantes e uma empresa que emprega ali 2 mil habitantes, né? 2 mil funcionários. Se porventura houver uma demissão em massa ali de cerca de 1.000 trabalhadores, haverá um impacto naquela comunidade que ela está inserida, naquela cidade. Além da comunidade, nós temos ainda o meio ambiente, né? Naturalmente, se as empresas elas destinam de maneira adequada os resíduos, se elas cuidam desses ambientes, uma outra empresa, né, ou uma outra direção, pode ser que não tenha o mesmo cuidado, o mesmo conceito de sustentabilidade que a gente vai ver na aula de amanhã, podem gerar um impacto negativo ao meio ambiente. E, naturalmente, quando a gente fala em stakeholders, são todos os envolvidos daquela situação, né, de uma determinada empresa. Então, desde o público interno como o público externo daquele ambiente, concentrando-se sempre na obrigação que uma organização tem para aqueles que podem afetar os seus objetivos, né, ou a realização dos seus objetivos. E aqui, por último, né, nós temos o terceiro nível, né, o nível de responsabilidade social societal, que fala sobre as obrigações que as organizações têm na preservação do meio ambiente ecológico e com o público em geral. Quando a gente fala sobre o ambiente ecológico, a gente está falando sobre a sociedade, né, a preservação aí dos nossos recursos finitos, né, por isso que muitas empresas aí têm solicitado currículos de técnicos em segurança do trabalho com uma formação aprofundada, pelo menos um conhecimento geral em meio ambiente, porque ele acaba realizando, né, e por isso a gente dá uma ênfase durante o nosso curso também, sobre as ações voltadas ao meio ambiente. E além dessa relação da segurança do trabalho com o meio ambiente, o público em geral, ele necessita, né, conhecer aí a empresa e saber que as ações que elas realizam também são de responsabilidade social. Nos dias atuais, parece que já não basta, né, os consumidores saberem que o produto ele oferece ou que ele tem uma imagem ali que vai transmitir ao comprador. Agora eles precisam também saber que a marca que eles compram, né, que ele acredita na responsabilidade social e naturalmente o comprador ele tem que acreditar que aquela empresa ela é responsável socialmente. Não basta ela fazer ações de marketing ali, comprar horários na TV em horário nobre, utilizar as mídias sociais para fazer propaganda. O comprador, né, o trabalhador, ele precisa, o cliente, ele precisa saber o que ele está comprando,
que ela age com responsabilidade social. Se vocês pegarem aí as garrafas de refrigerante, né, elas têm passado por uma modificação ao longo dos anos. Primeiro foi garrafa de vidro, depois começou a ser uma garrafa retornável, agora ela é uma garrafa PET, e aí depois ela está começando a mudar para uma garrafa PET feita com insumos baseados aí na palha, né, na palha da cana de açúcar, justamente para que ela comece a ter menores impactos com o meio ambiente. Então, se você for analisar aí do ponto de vista da nutrição, o refrigerante ele é péssimo para todo e qualquer organismo, né? Então, muita gente toma o refrigerante pensando ali que está agindo, né, com uma responsabilidade social e ambiental, porque a garrafa não vai ficar tanto tempo no meio ambiente, mas o líquido que está sendo inserido, né, vai ficar para o resto da vida aí no seu corpo, né? Então, quando a gente fala dessa responsabilidade social, o comprador, o cliente, ele precisa mais acreditar que a empresa tem responsabilidade social, né, para a sociedade, inclusive acima do que ele mesmo, tá bom? Além da responsabilidade social aqui de você comprar uma imagem que você acredita, além dessas informações que os consumidores vão ter sobre os valores, acredita-se que também as empresas também precisam dar mostras, né, e ações concretas e efetivas que o que ele pratica é o que ele prega, né? Então, uma empresa que tenha responsabilidade social, que atue principalmente voltadas aí a um ambiente de trabalho seguro, vai precisar ter uns técnicos de segurança atuando na manutenção, né, da integridade física dos trabalhadores para prevenção de doenças e saúde e acidentes de trabalho, agindo aí com uma saúde ocupacional, com premissas de saúde ocupacional. E as vantagens, né, da responsabilidade social, a prática demonstra que um programa só vai trazer resultados positivos para a sociedade e para toda a empresa, né, se for realizado aí de forma autêntica. Como eu falei, não adianta ela pregar uma coisa e não realizar, tá bom? O público interno, principalmente, né, os trabalhadores, eles que vão conseguir ser o melhor ali, ser o melhor garoto propaganda daquela empresa. Ele vai levar isso para a família vai levar ali isso para a sociedade, e naturalmente a sociedade vai reconhecer aquela empresa como uma empresa que age com responsabilidade social às organizações e, consequentemente, ao próprio fornecedor, né, o próprio cliente, né, o fornecedor da mão de obra. As empresas precisam ter aí a cultura da responsabilidade social incorporada no seu pensamento. Então, não adianta, né, meramente ter ali um pensamento, uma missão, visão e valores de uma determinada empresa simplesmente escrita no papel. Precisa ser colocada em prática, e através dessas práticas que a gente geralmente vê, são práticas associadas aí a um pensamento de responsabilidade social à saúde de todos os trabalhadores. Sendo assim, né, desenvolve-se programas sociais apenas para divulgar a imagem da empresa ou como forma compensatória, né, não vai trazer ali resultados positivos e sustentáveis ao longo do tempo, porque isso naturalmente vai ser perdido, né, ao longo dos anos, porque a empresa nunca agiu com responsabilidade social. Na verdade, ela quis aí surfar numa onda, né, e ela não conseguiu sustentar programas de responsabilidade social, e naturalmente isso foi perdido aí, vai deixando de lado ao longo dos tempos. As vantagens ainda, né, da responsabilidade social, a gente tem algumas para citar aqui. As empresas que elas vão ali adotar naturalmente esses resultados, eles podem ser sentidos, podem ser medidos através de uma valorização da imagem institucional e da marca. Maior lealdade do consumidor, maior capacidade de recrutar e manter os seus talentos, né, seus trabalhadores, com flexibilidade e capacidade de adaptação e longevidade dos trabalhadores naquela empresa. Quando a gente fala sobre responsabilidade social de modo corporativo, nós estamos falando sobre conceitos de sustentabilidade, ou seja, uma empresa que ela foca no meio ambiente, não porque é bonitinho, não porque vende, não porque vai ter mais adeptos, né, a esse produto ou aquela marca,
mas se age com princípios da sustentabilidade, ele naturalmente vai fazer uso melhor dos seus recursos, criando objetivos, né, pautáveis, aí, sentidos e naturalmente levantados ao longo do dia a dia, no trabalho. É uma ação de longo prazo, não dá para fazer isso do dia para a noite. Eu sempre falo aí que implantar a responsabilidade social é uma mudança de cultura da organização, assim como é também a qualidade, o meio ambiente, as ações voltadas aí ao sistema de saúde e segurança do trabalhador. Mas quando age aí ao longo prazo, naturalmente aí nós estamos mudando um pensamento diferente daquela organização. Atuando com sinceridade, né, sinceridade com os trabalhadores, com o mercado, com os stakeholders, visando, obviamente, lucro, né? Uma empresa ela não se sustenta sem lucro, então todas as ações que nós vimos até aqui não vão servir de nada se a empresa não tiver lucro, porque ela não vai, a função da empresa não é ser assistencialista, né? A função da empresa é ter lucro e desse lucro gerar responsabilidade social. A responsabilidade, né, com o meio ambiente, com os trabalhadores, com a sociedade, com todos os stakeholders, e aí criando um dilema ético, né, e moral do que é certo a ser feito em relação à responsabilidade social corporativa. Concluindo, mais de 2/3 dos consumidores, eles preferem produtos que são desenvolvidos por empresas socialmente responsáveis. Então, no âmbito da segurança do trabalho, a responsabilidade social vai contribuir para a evolução da atividade de produção sobre uma ótica de gestão eficiente dos recursos humanos, minimizando qualquer perda de produtividade e custos com acidentes e doenças do trabalho. Tá bem? Então, quando a gente fala aí sobre responsabilidade social no ambiente e relacionado à segurança e saúde do trabalhador, nós temos o ambiente evolutivo, né, buscando uma gestão eficiente dos recursos humanos, né, buscando uma gestão eficiente de trabalho, para que naturalmente isso reflita a saúde e segurança do trabalhador, diminuindo as perdas de produtividade, porque um trabalhador acidentado, um trabalhador afastado vai gerar perdas de produtividade, vai diminuir os custos aí com acidentes e doenças do trabalho, e obviamente que isso vai se tornar um ambiente mais saudável para se trabalhar e com responsabilidade social a todos os envolvidos, empresas, acionistas, trabalhadores, fornecedores, os clientes, a comunidade, o meio ambiente e naturalmente aí todas as partes interessadas. Sendo assim, finalizamos esse assunto de responsabilidade social, no qual a gente prometeu aí trabalhar de maneira mais voltada, né, aos aspectos da saúde e segurança do trabalhador. Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação nesse momento. Eu deixo aqui o link da apostila, né, dos slides aí que a gente trabalhou ao longo dessas 4 aulas. E eu peço a vocês também que não assistiram as demais aulas, que voltem, né, aqui no YouTube e assistam as outras 3 aulas para terem sentido, né, essa mudança aí de pensamento em relação da responsabilidade social com a segurança do trabalho. Agradeço a todos que estão acompanhando essa gravação, agradeço a todos que estão assistindo, obrigado, até breve e até a próxima aula.